Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Profadcast. Hoje um episódio especial. Estamos aqui no nosso Clube do Livro, trazendo o segundo episódio do nosso livro Produtividade Financeira. 5 passos para construir a sua independência financeira com qualidade de vida. E se você não assistiu o primeiro episódio, já pega o link aqui na descrição, porque ele é importante para você acompanhar esse segundo episódio. Então, não assiste esse sem assistir o primeiro, vai aqui no link e assiste, depois volta aqui. E aproveita e já dá o seu like, já curte esse vídeo, já compartilha com as pessoas que você sabe que vai ter a vida transformada com esse episódio. E se você não estiver no Spotify, avalie a gente aí com 5 estrelas. E para continuar esse episódio, para falar deste livro aqui, ninguém melhor, está ao meu lado aqui o autor Renan Diego, para a gente discutir aqui este episódio, além da nossa plateia, que está aqui nesse episódio também. Muito bom. Lembrando, né, a gente está fazendo esses 3 episódios do Clube do Livro, Produtividade Financeira, com plateia. Primeira vez que a gente faz um podcast com plateia, né? Então, assim, esses 3 blocos a gente está fazendo com plateia. Nada mais, nada menos do que o nosso queridinho, então tinha que merecer algo diferente. Merece um evento, um podcast à altura, né, Renan? Bom demais. Vamos que vamos. Vamos devorar ainda mais aqui, mais umas partes do livro. Vamos lá. No primeiro episódio, o que a gente fez? A gente fez um diagnóstico do problema, onde a gente mostrou a situação, onde a gente entendeu o real fato de como está, né, o endividamento, a nossa cabeça, como a gente enxerga algumas coisas. Mas diagnóstico não resolve problema. O que resolve é ação. E aqui, hoje, a gente vai partir para ação. A gente vai evoluir, vai entrar aqui no nosso método, a gente vai falar aí do nosso passaporte da independência financeira, né, Renan? Que começa aí, é o start aí do nosso método, além de outros 2 passos. Mas antes da gente falar aqui, de entrar de fato no método, Renan, no capítulo 3, a gente está começando esse episódio aqui, para você que está acompanhando o livro, a gente está começando no capítulo 3. Faça o dinheiro trabalhar para você. E aqui você começa o capítulo com uma parte conceitual muito importante. Uma parte conceitual muito importante, onde você, de uma forma muito simples, tira um nó da cabeça de muita gente. E você traz aqui no livro 3 conceitos e explica a diferença entre eles. Eu queria que você explicasse aqui para a gente os conceitos, né, de segurança financeira, independência financeira e liberdade financeira. E como o não entendimento desses conceitos atrapalha a nossa independência financeira. Muito bom. Então, segurança financeira é o primeiro passo, né? O primeiro estágio de quem está começando a se organizar, tendo um planejamento financeiro. Segurança financeira consiste em você ter uma reserva financeira que te dê segurança com o teu padrão de vida para pelo menos de 6 a 12 meses. Então, se você tem, eu tenho lá guardado, não importa onde, pode estar embaixo do colchão, pode estar na poupança. Aqui a gente está falando de investimento, está falando de reserva. Se você tem entre 6 meses e 12 meses do seu padrão de vida, você tem segurança financeira. Independência financeira é o que vai te dar cada vez mais tranquilidade. Por quê? Basicamente é você ter uma renda passiva que pague pelo seu padrão de vida. Então, uma coisa eu tenho uma reserva financeira de 6 a 12 meses. Isso me dá segurança. Outra todo mês entra na minha conta o valor que eu preciso para pagar todas as minhas contas. Entende a diferença? E o que é renda passiva? O nome já diz. É uma renda que, de forma passiva, ela entra na minha conta. Eu não preciso trocar o meu tempo por dinheiro, que é uma renda ativa. Eu não preciso estar ativamente para receber. Então, renda passiva pode ser através dos investimentos, pode ser através de aluguéis, pode ser através de royalties de livro, pode ser... Aí tem uma série
de canais, né? O mais simples e democrático, você pode começar com a barreira de entrada muito baixa, são os investimentos, que a partir de R$ 1 você consegue já começar a investir. Então, independência financeira é um marco financeiro. Então, você consegue, vamos pensar, você consegue fazer um cálculo para saber quanto você precisa. Vamos pensar que eu preciso de R$ 500 mil para ter independência financeira. Tá bom. Então, R$ 500 mil vai me gerar uma renda ali de 5 mil a 6 mil reais. Então, isso banca meu padrão de vida. Legal. Então, aqui você tem independência financeira. Você pode ir aumentando o seu nível de independência financeira. Mas, basicamente, é isso. É um marco financeiro. Quando a gente vai para liberdade financeira, eu costumo dizer que liberdade financeira é uma ilusão. E muita gente fala na internet de liberdade financeira. E eu aprendi isso com um bilionário. Eu faço parte de alguns grupos, né? Onde nesses grupos tem bilionários com B, milionários, multimilionários. E certa vez o Flávio Augusto ele falou, estava numa roda, conversando, né? E aí ele falou, ele estava nessa época como acho que ele tinha acabado de vender o Orlando City, né? Que ele era dono de um clube de futebol lá nos Estados Unidos. E ele falou que lá é uma liga onde todos os donos de clube são sócios. Né? A liga, a sociedade é deles. E aí eles conversando e tal, e o Flávio Augusto é um bilionário brasileiro, e lá ele falou que ele era um pintinho. E aí ele falou assim, cara, é impressionante. Você acha que você tem dinheiro, cara, para não precisar mais de qualquer coisa, que você pode comprar o que você quiser, a hora que você quiser. Até que você conhece alguém que tem mais dinheiro que você. E aí quando ele falou, pô, eu ando de helicóptero, eu ando não sei o que, faço isso. E aí alguém falou pra mim, caramba, mas eu tô, sei lá, vendo um foguete para ir para Marte. É outro nível. Aí o cara, pô, mas eu não tô com foguete. Então sempre tem um próximo passo. Quando ele falou aquilo, eu fiquei olhando, falei, caramba, por quê? Eu já tinha independência financeira e eu estava buscando essa liberdade financeira. Durante muitos anos da minha vida, eu fiquei correndo atrás dela. E acabei me frustrando. Porque eu não encontrava. Porque eu sempre estou em ciclos de pessoas que estão acima de mim. Eu gosto de estar com pessoas que estão sempre à frente. Porque assim eu desenvolvo mais. Então, toda vez que eu sou, vamos dizer assim, tem alguém acima, cadê a liberdade financeira? Por isso que eu falo que liberdade financeira é uma ilusão. Porque você nunca alcança. Basicamente, sabe aquele símbolo assim? De infinito? É infinito. Pensa comigo, quem é o cara mais rico do mundo? Vocês sabem? Elon Musk. Que é o que faz foguete, o do X, Starlink e tudo mais. E vocês sabiam que ele queria, ele tem lá uma empresa que faz foguete e tudo mais. E lá no início, ele queria fazer um foguete. Já era bilionário e tal. Ele falou, cara, eu vou fazer um foguete, eu vou para Marte. Então, qual que é o conceito de liberdade financeira? É você ter o que você quiser, a hora que você quiser. Certo? É você ter o que você quiser, a hora que você quiser. Se o cara mais rico da face da Terra, ele não pôde ir na hora que ele queria para Marte, ele tem liberdade financeira? Não. Ah, mas agora ele está construindo, beleza. Mas quantos anos depois? Se o conceito é você ter o que você quiser, a hora que você quiser, ter dinheiro suficiente para fazer o que você quiser, a hora que você quiser, você entende o que eu quero dizer? Então, por isso que liberdade financeira é uma ilusão. Então, não busquem liberdade financeira. Busquem independência financeira com qualidade de vida. Que aí você só aumenta o teu nível de independência financeira. E aí, beleza. Meu padrão de vida é de 5 mil, atingir. Agora eu tenho dinheiro suficiente rendendo, trabalhando para mim, que me dá o meu padrão de vida mais 5 mil. Meu padrão de vida mais 10 mil. Pô, beleza, então eu estou aumentando meu nível de independência financeira. Mas eu consigo chegar naquele marco financeiro e comemorar. Porque o ruim é quando você não tem marco. Lembra? Cada pequena vitória você tem que comemorar. Então, se eu falar, é 500 mil reais. Quando eu chegar lá, eu vou comemorar. E quando você comemora, não é bom? Não é bom?
E aí você começa a ter aquela vontade de querer ir para o próximo marco. Para quê? Para comemorar. A gente tem uma imersão todo ano, né, que a gente faz, onde a gente entrega troféu com o marco de cada investidor, ou seja, o quanto que ele tem investido. E até que no início, né, o Marcelo falou, esse ano já vou pegar o outro marco e tal, porque eles gostam disso, porque é legal, né? Então, assim, é um reconhecimento. E todo reconhecimento mostra que você está em evolução. Então, marco financeiro é legal, mas isso traz tua independência financeira. Mas liberdade financeira, cara, não tem marco. É infinito. Então, não corra atrás desse ciclo, porque senão vocês vão acabar se frustrando. Por isso que eu falo que segurança financeira te dá tranquilidade, independência financeira te dá condição de viver de renda, liberdade financeira te traz uma ilusão e produtividade financeira te dá qualidade de vida enquanto o dia trabalha para você. Então, qual que é a diferença? Produtividade financeira, ele não é um marco financeiro. Ele é um estilo de vida. É uma escolha diária. Pegaram? Tipo, não é um marco. Quanto eu preciso ter para ter produtividade financeira? Se você tiver R$1 investido e a tua qualidade de vida estiver melhor, você já tem produtividade financeira. Olha que legal. Você tem o dinheiro que está vivendo, né? Exato. Então, assim, você vai ter o dinheiro trabalhando para você e está vivendo a tua vida. Então, as pessoas acham que precisa ser milionário. Não. Para você ter produtividade financeira, é você pensar o seguinte. Pô, eu tenho R$50 lá investidos. Sério? Tu tinha quanto antes? Nada. Beleza, mas tá só investido, tu tá fazendo o que é melhor da tua vida? Nada. Aí não tem produtividade financeira. Mas se você tem lá R$50 investidos e você fala, caramba, voltei a treinar, caramba, tô com mais tempo com a minha família, saí para jantar com a minha esposa, sozinho, tempo que a gente não fazia isso. Isso é ter produtividade financeira, entende? Porque o dinheiro está trabalhando para mim, não importa quanto, eu não estou falando de marco, enquanto tem qualidade de vida. E uma coisa interessante, quanto mais você usa a tua qualidade de vida, quanto mais você melhora a tua qualidade de vida, quanto mais você realiza seus sonhos, você faz coisas legais, o que acontece? Você quer fazer mais. E para fazer mais você fala, se só com 50 eu faço isso, e se eu tiver 100? Se eu tiver 1000, 10, 100, 200 e por aí vai. Era esse ponto que eu ia destacar, porque produtividade financeira não é só quando o dinheiro está trabalhando para você. É tanto um hábito, é tanto uma escolha diária, que você começa a se perceber nas suas decisões, nas suas atitudes, nas suas escolhas, para que você tenha o dinheiro para investir. Então, você fica muito mais consciente nos seus gastos. Você passa a olhar para os seus gastos, porque a maioria das vezes, você até tem um dinheiro. O dinheiro está trabalhando para você, mas você não está olhando, você não está engajado. Produtividade financeira é você estar engajado com a sua vida financeira. Tem muita gente que o dinheiro lá, está rendendo, está caindo juros, o que você está me olhando? Que era eu. Ela está descrevendo alguém que ela conhece muito, conhecia muito, por isso que eu estou vendo. Até fez meu livro cair aqui. Posso? Pode. A Mariana Pérez, ela era executiva, né, de uma empresa ligada ao Santander. Ela era executiva do Santander, foi diretora de operações de uma empresa que o Santander comprou, foi assumir as operações de lá. Então, assim, executiva, ganhava super bem, dinheiro pra caramba, né, cheio da grana. E aí, o dinheiro trabalhava, mas como é que era a tua vida? Tua qualidade de vida? Eu gosto de dizer como era a minha vida, uma frase que você falou para mim quando eu vim para cá, né? A Vena falou para mim, até hoje você ganhou dinheiro, hoje você é próspera. E era assim. Tem uma diferença, entende? Então, você pode fazer dinheiro e ter qualidade de vida. Ou você pode só fazer dinheiro e não ter qualidade de vida. O que acontece? Quantas pessoas vocês conhecem, executivos, empresários, tem muita grana. O cara tá doente. Síndrome do pânico, burnout, estresse. Vocês conhecem, com certeza alguém conhece alguém assim, né? Por quê? Porque ele só olhou para o dinheiro. Como se não tivesse outra possibilidade. Agora, se ele está olhando para o dinheiro, e eu acredito que tu tem que estar focado. Mas, quando você tira o dinheiro dos olhos, ele vem para o seu bolso. Esqueçam disso. Tira o dinheiro dos olhos que ele vem para o seu bolso. Foca na tua qualidade de vida
Por quê? Quanto mais qualidade de vida, para bancar a tua qualidade de vida, você precisa de quê? Dinheiro. Hoje eu pago médicos melhores, eu pago escolas melhores. Pensa, todo mês eu olho para aquele boleto da escola dessas meninas e falo, trabalha não para tu ver, não investe não para você ver. Então isso me deixa em mais movimento. Então ter produtividade financeira é sobre isso, não é você não ter desafios, não é você, às vezes, falar, pô, não vou fazer essa viagem agora. Você acha que, você é milionário, faz o que quiser. Nada. Às vezes, Jaque, aqui não vai dar, não. Às vezes eu tô numa fase, vou completar 40 anos, né? A Jaque fala, pô, tá na fase dos 40, eu tô numa fase, eu tô gastão, cara. Rapaz, não pode passar uma coisa na internet pra mim, eu quero comprar. Eu tô no negócio de perfume. Rapaz, cada hora chega uma coisa lá em casa. A Jaque tá doida, velho, tá doida. Já falei pra ela tirar uma parte dela lá que eu quero usar uma coisa só minha. Mas, enfim, aí às vezes ela me segura. Então, é sobre isso, sabe? Então, produtividade financeira é você ter, como você falou, é fazer escolhas diárias. De quê? De qualidade de vida e o dinheiro trabalhar para você. Isso anda junto. Se andar junto, cara, você vai prosperar. E aí você vai ver, às vezes tem gente... Conhece alguém que não tem dinheiro, mas... Cara, é a pessoa mais feliz do mundo? Vocês conhecem alguém assim? Cara, o cara quebrado, mas feliz pra caramba. Vocês conhecem alguém que tem muito dinheiro e é amargurado? Agora, e por que não pode ter as duas coisas? É só uma questão de entender que não é 8 ou 80. Eu costumo dizer que entre 1 e 1 milhão, não é só de 1 a 1 milhão. Existem 999.999 reais. Você pode estar agora no 30 e estar feliz. Você pode estar no 50 e pode estar feliz. Ou você pode estar no 1 milhão e não estar feliz. Por quê? Tudo é vazio e sem significado. Tudo. Como assim, Renan? Para e pensa. Tudo é vazio e sem significado. Tá aqui hoje, não tem significado nenhum. Vocês, não tem significado nenhum. Então, tudo na vida é vazio e sem significado. A gente que dá o significado para as coisas. Faz sentido? Para alguns de vocês, conversei ali, tem gente que veio de fora do Rio, né? Tem gente de fora aí que veio de onde? Grita aí, fala aí. Espírito Santo, Natal, Barra do Piraí, né? Então, olha só, gente. Aí, mas veio para participar de um podcast, né? Podcast eu escuto depois. Vazio e sem significado. Para eles, isso aqui vale muito. E não importa, a pessoa pode morar aqui do lado, mas se está aqui é porque vale. Porque tem gente que pode estar morando a uma porta daqui. Se for vazio e sem significado, ela não vem. Concordam? Então lembra, tudo na vida é vazio e sem significado. A gente que dá o significado para as coisas. Então se você tem 50 reais na tua conta e você está feliz, porque você deu um significado que talvez você olhou e falou, cara, já passei fome. 50 reais é muito bom. Uau! Outra pessoa vai ter 1 milhão e falar, caraca, por que eu não tenho 10 milhões? Tá bom. Mas de onde você veio? Você veio de 10 milhões? Foi. Então fica frustrado mesmo. Tá perdendo dinheiro? Agora, se você veio de baixo, cara, reconhece de onde você tá. E a gente tem isso, né? Eu tenho muito isso. Às vezes eu quero muito pra frente. Às vezes eu paro e penso, cara, mas olha pra trás, Renan. Olha o quanto tu já percorreu, velho. E eu acho que todo mundo, né, tem uma autocrítica, assim, de falar, caramba, mas olha pra trás e pensa, reconhecer de onde você veio. Então, né, tem uma frase que fala, seja sempre, seja feliz sempre, mas nunca conformado. Sempre satisfeito, mas nunca conformado. Então, assim, cara, estou satisfeito com a vida que eu estou hoje, mas eu quero mais. Beleza. Não pode, caraca, o cara acabou de chegar aqui, pô, baita podcast, primeira vez que a gente faz, eu tô feliz demais. Aí eu chegar aqui e falar, caraca, eu podia fazer num estádio de futebol, por que eu não fiz um estádio de futebol, tudo lotado? Entendeu? Você fica num negócio que não precisa desse significado agora. Então olha pra cá e fala, pô, que massa, eu fazia podcast numa sala, num estúdio, só eu, Penco e Mariana. Olha só quanta pessoa bonita, legal, bate palma. Bate palma aí pra vocês aí. Olha que legal, cara. Então, é muito sobre isso, sabe? Então, tudo na vida é vazio e sem significado. A gente que dá o significado para as coisas.
Exato, e esse ponto, né, do livro, ele é bem importante porque ele quebra essa corrida que a gente tem, que é de nunca chegar lá, né? E muitas vezes a gente está no automático. E eu falo aqui, né, de novo pela minha história, era um automático. Então, tinha o dinheiro, trabalhava, vazio e sem significado. Eu nunca, gente, eu trabalhava no mercado financeiro. Não era nem o problema, lembra o diagnóstico que a gente acabou de fazer? Não era nem o problema de conhecimento. Por isso que não é só sobre dinheiro. É muito além do dinheiro. É sobre mentalidade. E é isso que a gente está falando aqui. Era vazio e sem significado. Eu fiz o meu cálculo de independência financeira aqui, com essa próxima ferramenta que a gente vai falar. Mas antes da próxima ferramenta, antes você estava vazio e sem significado. E agora, como é que tá a vida aí? Agora ela é a nossa diretora de operações, né? Eu trouxe ela para cá. E como é que tá a tua vida hoje? Fala aí. Tá com produtividade financeira ou não? Hoje eu estou com total produtividade financeira. Eu tenho uma vida mais leve, né? Eu saí de um cenário de muito estresse, né? Uma série de, eu não gosto de rótulos, mas de uma série de coisas, né, pesadas na minha vida. E eu decidi esvaziar minha mochila e começar uma vida nova. E aí eu conheci o Renan, vim para o Rio de Janeiro, e eu falo que é muito o que a gente mentaliza. E o Rio de Janeiro foi um lugar que eu sempre quis morar. Eu sempre gostei muito daqui. E ele fez o convite, eu vim para cá, sou super feliz aqui na cidade. Todo mundo, né, fala, você já se acostumou com o Rio? Eu falo, não, eu nasci carioca. Eu nasci por engano em São Paulo, mas sou carioca. Da gema que fala bolacha. A gente vai mudar isso aí. Sou carioca da gema que fala bolacha. Então, me sinto muito bem na cidade, me sinto muito bem acolhida no lugar que eu trabalho. E eu falo para o Renan, né? Ele me fez chorar várias vezes. E eu já chorei várias vezes durante a minha carreira. Várias. Várias vezes eu fui para o banheiro chorar. Chorar, assim, de desaforo que você escuta, de sapo que você engole. E eu tenho muitas cenas claras na minha cabeça desses momentos. E o Renan me fez chorar exatamente pelo contrário. Por cuidar de mim de uma forma que eu nem sabia que uma pessoa podia ser cuidada. Então, isso é qualidade de vida. Então, hoje eu desempenho, eu consigo, né, colocar as minhas habilidades, o meu talento para o mundo, eu consigo ganhar dinheiro, eu consigo investir, eu consigo ter qualidade de vida, consigo estar ao redor de pessoas que olham para pessoas e cuidam de pessoas. E para mim, isso é produtividade financeira. É a gente sair do inconsciente, que é o significado vazio e sem significado, né? Só trabalhava, vazio e sem significado, dinheiro, por quê, como, em qual situação. E aí, quando eu acordei para isso, as coisas aconteceram. E aqui eu estou vivendo com propósito, com conexão com o que eu acredito, com os meus valores. E eu falo que nada é por acaso, né? A gente teve essa conversa, a gente acha que é muito o encontro de Deus. E quando eu tomei essa decisão, eu escrevi uma cartinha para mim, a gente até falou disso no outro episódio, e eu falei, eu não sei o que eu quero fazer. Eu sei que eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. E onde eu vim parar? Total. Então, você vê, não é só ganhar dinheiro, né? É sobre você ter produtividade financeira. Então, a Mariana é um caso muito claro, assim, né? Quando ela chegou aqui, eu falei, ó, aqui é diferente. Não é, né? Exatamente. Eu falei pra ela, aqui você vai fazer dinheiro, mas você vai ser próspera, porque até agora você só ganhou dinheiro. Você vai entender o que é prosperidade. E a gente trabalha muito, Muito. né? E isso não significa, trabalha menos, por isso é mais feliz. Não, a gente trabalha muito. Mas eu falo, né? Eu converso muito com a minha mãe, eu falo, mãe, mas é um trabalho diferente, a gente trabalha leve, é um trabalho que a gente se diverte, não tem aquele peso. É diferente. Enfim, é outro. Quando ela falou, eu tô mais leve, eu falei, tipo, eu não dou mole não, galera. É que eu sou chato. Mas eu falei, tá bom, né? Se tá leve, tá bom. Vou pesar mais daqui a pouco, mas tá bom. Mas vocês entenderam? É muito sobre isso, né? É sobre tudo vazio sem significado. Dá para fazer dinheiro, ter qualidade de vida. Então, esse é o ponto principal. E se talvez você não enxerga ainda esse cenário, tá na hora de você começar
a frequentar ambientes diferentes. Conversar com pessoas diferentes que já conseguiram ter esse tipo de resultado. Porque tudo é referência, né? Se você anda com pessoas que só falam que trabalham para pagar a conta, você vai achar que aquilo é o normal, é o padrão. Mas se você conhece outras pessoas que falam, cara, eu estou investindo. Como assim, cara? Eu estou investindo. Tu ganha quanto? Tal. Pô, tu ganha a mesma coisa que eu, como é que tu está investindo? E tu tem mais filho que eu, como é que você está investindo? Entende? A pessoa vem e fala, ué, isso é possível? Como que eu posso fazer isso? Aí ela começa a buscar. Então eu falo para cada um de vocês que estão ouvindo, assistindo a gente aqui. Se você acha que o teu caso é diferente, costumo dizer que tem alguém pior que você e que já conseguiu dar a volta por cima. Tá na tua hora. É isso aí. Né? Tudo vem da decisão, né? Da decisão e da escolha diária. E aqui, para a gente entrar no nosso método, Renan, que para mim é um pulo do gato, assim, é um destrave que a gente tem, né, essa ferramenta em todos os nossos programas, né? Todos os nossos programas começam com essa ferramenta. Então, todo investidor Profad que começa aqui com a gente tem acesso a essa ferramenta. Eu tive quando entrei aqui e, de fato, é um negócio que muda a chave. E eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o passaporte da independência financeira. Como que ele surgiu no método, qual que é a importância e como que você vai direcionar as pessoas aí para saírem daqui correndo com o livro na mão e fazer o seu passaporte. Boa. O passaporte da independência financeira, eu sou um cara que eu gosto muito de visualizar, sabe? Eu gosto de... eu já estive aqui, antes de hoje, por exemplo. Eu já vi vocês no podcast como esse. Eu gosto de visualizar as coisas, sabe? E às vezes demora para acontecer, mas eu visualizo. Então, mas eu faço intencional. Eu faço isso como forma de exercício. Então, eu sempre escrevi muito pro Renan do Futuro, assim. O que eu vou ter? O que eu vou... Eu falava que eu era milionário, eu não tinha nem 50 mil reais na conta, por exemplo. Por quê? Eu já me visualizava lá. Então, eu acredito que isso não é porque eu acredito nisso. Isso é física quântica, tá? Isso é real. Tem um filme chamado Segredo, né? Depois vocês assistam que fala um pouco sobre isso. E o passaporte de independência financeira é muito sobre isso. Certa vez eu li o livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, e tem uma hora que ele pede para escrever uma frase ali, uma carta para você. E aí, o que você vai fazer para enriquecer, por exemplo? Aí eu achei super legal, fiz. E aí botei data e tal. Aí eu fiz do meu jeito, né? Sempre gostei de modelar e criar coisas novas. E aí é interessante, porque quando eu escrevi aquilo, não é porque uma coisa assim, pim, 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 aconteceu. Não, parecia que era um norte para onde eu teria que ir. E é engraçado, eu tenho essa carta até hoje, que eu botei. No dia tal, vou ter ao meu poder a quantia, a minha independência financeira, tal. E aí, quando eu fui olhar essa carta, tipo, acho que uns 4 anos antes, já tinha conseguido realizar aquilo. E eu falei, cara, isso é muito poderoso. E eu sempre faço isso para os meus próximos ciclos, sabe? E aí, quando eu comecei a ensinar, eu falei, cara, isso aqui é poderoso. E o passaporte da independência financeira é isso. É você, de fato, receber um carimbo de acesso à independência financeira. Quem já viajou para fora do país sabe, né? Você passa lá na alfândega e precisa tomar um carimbo, né? Ali no teu passaporte. Primeiro precisa do passaporte para você viajar para fora do país. Então, como é que você vai ter independência financeira se você não tem nenhum passaporte? Já começa daí. Segundo, você precisa saber quanto que você precisa para ter independência financeira. Então, o passaporte, na real, ele é a materialização de tudo que você precisa para começar a olhar para aquilo e falar, já tô lá. Eu só preciso do dinheiro agora. E parece meio louco, né? Tipo,
O dinheiro que é o principal. Não. Lembra, tem muita gente com dinheiro, mas não chegou lá. Então, o principal é esse aqui. Ó. Então, o passaporte, tem um modelo aqui no livro e tem do lado para vocês escreverem mesmo, tá? Então, a gente deixou... Eu fiz questão de... A editora falou, cara, mas vai ser uma folha em branco com linhas. Eu falei, porque eu não quero que eles façam separado. Eu quero que eles venham para cá folhear o livro e usar, voltar, ler para cá, ler o que ele escreveu. Então, basicamente é isso. Está na página 62 e 63. E aí o modelo de passaporte, já fica aqui, eu deixo o modelo, que é o seguinte. Você vai escrever isso, tem que ser de próprio punho, tá? No dia tal, do mês tal, do ano tal, terei em meu poder o equivalente a... Aí você coloca o valor desejado da sua independência financeira. Vamos pensar. Terei o equivalente à quantia de R$1 milhão, de 500 mil, o que for. Que chegarão até mim em quantias variadas, de tempos em tempos, até essa data. Em troca desse dinheiro, oferecerei os serviços mais eficientes, em maior quantidade e de melhor qualidade que sou capaz no ramo, colocar seu ramo de atuação, onde você quer começar a desempenhar. E aqui descrever o serviço ou produto que você pretende vender, ou algo do tipo. E na época, olha que interessante, eu era CLT. Então eu coloquei, terei meu poder tal, em maior quantidade e de melhor qualidade que sou capaz no ramo de engenharia mecânica, aí eu coloquei engenharia mecânica, liderança e tal, coisas que eu gostava. Mas não tinha finanças e investimento aqui. Olha que interessante. Era o que eu tinha naquele momento. E aí, seguindo, né? Acredito que terei esse dinheiro em meu poder. Minha fé é tão forte que consigo vê-lo diante dos meus olhos. Posso tocá-lo com as minhas mãos. O dinheiro está aguardando para ser transferido para mim, no tempo e à medida em que entregar o serviço que pretendo prestar em troca. Aguardo um plano para fazer esse dinheiro. Assim que tiver esse plano, vou segui-lo. E embaixo, você bota lá, por exemplo, Rio de Janeiro, o mês, o ano, a hora, e você assina embaixo. Então, se a gente for fazer aqui uma engenharia desse passaporte, primeiro, tudo tem que ter data. Se não tiver data, você não realiza. Então, no dia tal, votei meu poder, a quantia tal. Você tem que saber quanto é. Senão, eu quero ter independência financeira. Tá bom, e aí? Quanto que é? E tem alguns alunos que, quando eles fazem isso aqui, eles já veem que eles têm independência financeira. Porque eles não investiam. Então, eles não sabiam gerar renda passiva. Porque, por exemplo, se a pessoa tem um padrão de vida de R$8 mil, e ela já tem 900 mil investidos, ou tem 900 mil na poupança, e a gente ensina ela a investir, ela já gera uma renda de mais de R$9 mil por mês. Logo, ela tem independência financeira. E quando a pessoa descobre aquilo, ela fala, caramba, aí tem gente que já tem independência financeira com 400 mil. O padrão de vida dela é de 4 mil. Mora no interior, então não sei de onde, R$4 mil para ela já é o padrão de vida. E aí ela achava que tinha que ter 1 milhão. Não precisa. Depende de cada pessoa. Tem pessoas que 1 milhão nem dá, é pouco. Então depende de cada caso. Então, primeiro, data, valor, para ter clareza. E aí, chegarão até mim em quantias variadas, de tempos em tempos, até essa data. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Não tem pressa. Se você vai botar para daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, vai chegar aos poucos, vai chegar daqui a pouco, vem um pouco. Não é do dia para a noite. E aí, eu acredito que tudo é uma troca. Se você não der nada em troca, você não recebe. Se você... uma vez eu ouvi de um empresário que ele falou o seguinte, cara, ter R$1 milhão é fácil. É fácil. Quem aqui conhece pelo menos 1.000 pessoas? Vocês conhecem 1.000 pessoas? Se você pegar teu celular, tem mais de 1.000 contatos, com toda certeza. Mas eu não falo com todas. Não tem problema, mas você conhece. Mas eu vou muito longe, não. Vocês conhecem 10 pessoas? 10 pessoas conhecem. Se você vender alguma coisa de R$100 mil para 10 pessoas, você tem 1 milhão. Mas eu não consigo 100 mil para 10 pessoas. Tá bom.
Então vende para 100. Ah, então vende para 1.000. Então vende. Ou vende para 1 milhão de pessoas um produto de R$1. Entende o que eu quero dizer? Então, a matemática é simples. Agora, como eu vou fazer isso? Você precisa saber o como agora. E aí, se a gente for ver aqui, ó, em troca desse dinheiro, oferecer os serviços e tal, em maior quantidade e melhor qualidade. Então, eu estou entregando algo. Eu não estou pedindo só. A pior coisa é só pedir, né? Ah, eu quero ter dinheiro, quero ser milionário, quero ter independência financeira. O que tu está dando em troca, pô? Não vai rolar. Não vai. Em seguida, você tem que acreditar. Acredito que terei esse dinheiro em meu poder. Só que não é só falar ou ler. Tu tem que internalizar essa parada. Tem que acreditar. Lembra? Eu falava para as pessoas que eu já era milionário. Você é louco. O Matheus ali, ele trabalhou comigo, ele era meu assistente. Rapaz, eu falava para a galera, eu já sou milionário. Não era nada. Só que não para mentir, para me empoderar. E eu falava isso para a galera. Então, acredito que terei esse meu poder. Minha fé é tão forte que consigo vê-lo com os meus olhos. Então você tem que ver o dinheiro. Visualiza, fecha os olhos, sabe? É sobre isso. E aqui, ó, o dinheiro está aguardando para ser transferido para mim. O dinheiro já está lá. Só precisa chegar para você ou você ir buscar. E aqui, ó, o dinheiro está aguardando por quê? No tempo e à medida em que eu entregar o serviço que pretendo prestar em troca. Ou seja, ele está lá, mas eu tenho que ir lá quando eu entregar aquilo que eu prometi. Aguardo um plano para fazer esse dinheiro. O que eu quero dizer aqui? É muito fácil escrever que eu quero tanto, mas eu sei que no primeiro momento, como? Né? O como vai ser perguntado. O como é um plano. E pouco importa nesse primeiro momento. Quando você seta a tua intenção, o plano vai vir. Sabe aquele lance de... Você começa a assistir uma coisa, aparece várias daquelas coisas? Se você está querendo comprar um carro, aí você fala, pô, vou comprar um carro, vou comprar um Jeep. Não para de ver o Jeep, né? Já viram isso? Isso é foco seletivo. É a mesma coisa. Se você foca no que você escreveu aqui, rapaz, daqui a pouco está conversando com alguém e vai falar, não, que eu já tenho independência financeira. Tu, opa, o que você fez? Como é que foi? Isso aí. É ou não é? É desse jeito. Então aqui, ó, aguardo um plano para fazer esse dinheiro. E aguardo não é de braço cruzado. Tô nesse caminho. Mas eu não sei o que eu faço para ter. Assim que tiver esse plano, vou segui-lo. E aí, qual que é o lance? Quando a gente ofereceu para vocês que são alunos, vocês me conheceram talvez na internet, viram os conteúdos. O plano é o seguinte, quando eu falo, vamos dar um próximo passo, querem aprender a investir, querem ter uma consultoria, querem ter... E a pessoa fala, então tá aqui o plano. Vou seguir. Tem gente que não vou não. Tá caro, ou isso, aquilo. Por quê? Porque ela não tem um plano para seguir. Ela não está esperando um plano. Quando você está esperando, cara, abre um radar assim, sabe? Você começa a ver oportunidade onde você nem imaginava. Então, basicamente, o passaporte da independência financeira é sobre isso. E quando você escreve e lê isso aqui, eu falo, você tem que escrever e ler todos os dias. Até você decorar. Depois tu não lê mais. O meu eu sei de cabeça. E eu já fiz 3 desses daqui. Porque eu faço, aí faço o próximo. Tem que ter o próximo, porque senão você fica o quê? O sapo dentro da panela, né? Daqui a pouco se acomoda. Então isso aqui é muito poderoso, tá? Todo mundo que tá com o livro, faz esse exercício. Na página 62 é o exemplo. E 63 é de fato o passaporte. A explicação toda tem nesse capítulo, né? Até o cálculo para fazer independência financeira e tudo mais. Mas isso aqui é uma das ferramentas mais poderosas que tem aqui dentro. Faça e depois me falem qual foi o resultado, viu? E tem tanto conceito, tanta coisa que dá para dar vontade de ficar o episódio inteiro falando só dele, né? Mas essa ferramenta, ela tem muita conexão com o primeiro passo do método, né? Que a gente entra agora, que é a quebra de padrão. Então, o primeiro passo, de fato, está no capítulo 4, para quem está acompanhando aí no livro, é a quebra de padrão.
E a quebra de padrão, né, você trouxe bastante aí, conforme você estava explicando do passaporte, que é o quê? Né? É trabalhar a mentalidade no nível de identidade. Então, quando você fala que você já é um milionário, você está trabalhando a sua identidade. E é isso que a maioria das pessoas não tem. Às vezes a pessoa é milionária, às vezes a pessoa é um investidor, mas ela não trabalhou a identidade. E a identidade a gente tem que trabalhar em várias camadas, né? Às vezes a gente já chegou e não assumiu, e às vezes a gente precisa assumir para chegar. Então, né, você traz isso, né, na quebra de padrão. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas também falasse sobre o ciclo da realidade financeira, que eu acho que é um conceito bem importante que você traz dentro desse primeiro pilar, e que você falasse desses 3 ciclos para a gente também. Eu tô tão feliz porque eu sei todas as respostas que você está me perguntando. Eu não sei porquê, né? Mas tudo bem. Eu já estudei esse livro aqui. Eu tô aqui, será que ela vai... Porque às vezes tem podcast que ela faz umas perguntas que eu fico assim, ó. Que a gente não combina nada, A gente não né? ensaia, não combina. Isso é o nosso combinado, porque eu acho que fica mais natural e fica melhor. Então ela tem uma linha ali, aí ela me perguntou, eu falei, pô, você fala disso aí, também sei isso. Muito bom. Confesso que eu fico tentando uma pegadinha, mas é difícil mentir. Desse aqui, pode ser de outro, esse aqui não. Mas o ciclo da realidade financeira fala muito sobre identidade, como você falou, né? Tá conectado. Porque o que é o ciclo da realidade financeira? Basicamente, de tudo que você se alimenta, e aí eu não estou falando só de comida, mas sim do que você vê, o que você escuta, o ambiente que você está inserido, ele traz o modelo de verdade que você acredita. Vê se faz sentido para vocês. Se você mora num lugar onde todo mundo só come arroz, feijão e farinha, beleza? Só tem isso, ó. Você vai querer bife? Não. Por quê? Tu vai estar feliz porque tem arroz, feijão e farinha. Aí quando você vai do lado, lá o pessoal come arroz, feijão, farinha e tem carne. Ué, não sei nem o que é isso aqui. É carne. O que é isso? Prova aí. Caramba, bom. Quando ele voltar para lá, o que ele vai questionar? Por que aqui não tem carne? Então, assim, mudança de ambiente muda a pessoa. Para bem e para mal. Quantas pessoas às vezes se envolvem com coisa errada? Por quê? O ambiente. Então, quando a gente fala ciclo da realidade financeira, pensa assim, ó. Primeira coisa, é a tua identidade. É quem você é. E o que molda quem você é? As verdades que você conta para você mesmo. Então, tudo que eu vejo como verdade, eu acredito como verdade. Então, vamos pensar, tem gente que não é do Rio de Janeiro. Aí fica vendo só TV que fala do Rio de coisas de assalto, não sei o quê, papapá, papapá. Beleza. O que ela vai ter como verdade? Que o Rio de Janeiro só tem aquilo. Né? Só que ela não para e pensa, caramba, mas isso daí é em que lugar? Outros lugares tem outra coisa? Não tem? Ela nem questiona. Porque a verdade dela é o que ela está acostumada a se alimentar. Então esse é o ser dela. Todos nós somos com aquilo que a gente é alimentado. Depois que você começa a fazer as coisas que o tipo de pessoa que é aquilo começa a fazer, porque ela acredita como verdade. Depois que você faz, você tem. E esse ciclo é o ciclo da sua realidade financeira. Realidade financeira de prosperidade,
ou realidade financeira de bosta. Só para não falar palavrão, né? Essa é a realidade. Ou seja, pode ser ruim ou pode ser boa. Depende do quê? Do que está lá em cima. Do que se alimenta. Que traz a tua identidade. Então, vou trazer um exemplo que não é nem só sobre financeiro. Esse ciclo, ele é para a tua vida. Vamos pensar numa pessoa num cara que está solteiro. E aí ele fala que, cara, as mulheres hoje não querem nada com a vida. Sabe? Conhece alguém assim? Ih, mulherada não quer nada. Tô querendo uma mulher séria e tal, não quer nada. Só querem baladeira, seguida, tal. Tá bom. Aí ele anda com os colegas que são solteirão e estão falando a mesma coisa. Cara, a mulherada de hoje não querem nada com nada. Ou não, a gente vai na balada, elas só querem, cara, beijar um, beijar dois, beijar três e tal. E, não, a gente quer um negócio sério e tal. E aí, qual que é a verdade desses caras? Que nenhuma mulher presta. Essa é o que ele bota como verdade. Ou seja, no mundo dele, as mulheres não querem nada de relacionamento. E aí, esse é o ser dele. Ele é a pessoa que acredita que mulher não quer relacionamento sério. Primeiro ele é. A partir disso, o que ele vai fazer? Vai fazer coisas de quem acredita que o quê? A mulher não quer relacionamento sério. E aí vamos pensar. Aí ele conheceu a Mariana, por exemplo. Foi no shopping, conheceu a Mariana, e a Mariana, gente boa, querendo relacionamento sério e tal. Ele já começa com o que olhar para ela? Do que ele tem como verdade. Toda mulher não quer nada de relacionamento. Ah, ela tá querendo só me usar, tá querendo só isso, ela não quer nada sério, não sei o que, tal. Ele começa a fazer as coisas de pessoas que pensam isso. Se ele começa a fazer essas coisas, o que ele vai ter? Ele vai ter uma mulher do lado dele? Não. Ele vai ter um relacionamento de quem acredita que isso é verdade. Conseguiram pegar o ciclo? Então, esse é o ciclo da realidade de vida de qualquer pessoa. Então, para o dinheiro, se você acredita que para ser rico tem que ser ladrão, tem que ser político, tem que ser isso, tem que ser aquilo, ou não, trabalhando do jeito que eu trabalho não dá. Essa é a tua verdade. Por isso que às vezes as pessoas ficam meio boladas comigo, porque às vezes a pessoa chega e fala assim, cara, eu tô quebradaço. Eu falei, porra, é mesmo, é? Cara, eu sou ruim de lidar com dinheiro. Eu falei, é mesmo. Aí ele é. Sabe aquela pessoa que vai falando um monte de coisa ruim pra ver se a pessoa fala, não, tu não é isso não. E eu confirmo, eu falo. Aí eu falo, cara, eu não dou uma dentro. Eu falei, é mesmo. Aí, verdade. Aí ele, pô, Renan, você tá falando, tô confirmando. Você já falou, tô te confirmando. Pô, eu não sei, você tá falando, tô acreditando. Então, é muito sobre isso, sabe? Então pensa, se você acredita que você pode ter independência financeira, se você acredita que você pode ter qualidade de vida, se você está no meio de pessoas que estão prosperando, que estão tendo resultado, que estão falando de investimento, que estão falando de colocar filhos em escola melhor, que estão falando que, cara, está tendo relacionamentos incríveis. O que essa pessoa vai ser? Essa é a identidade dela. E ela vai começar a fazer o quê? Fazer coisas que pessoas que são milionárias fazem. O que eles fazem? Aprendem a investir, se educam, buscam se desenvolver, network. E se ele começa a fazer isso, ele tem o quê? As coisas que pessoas milionárias têm. Uma casa legal, um carro legal, tempo de qualidade. Entenderam o ciclo da realidade financeira? Então, tudo é o que você vê. O que você vê, você cria como verdade. E aí, se você cria como verdade, você faz e você tem. E aí não para. Quanto mais você é, mais você faz, mais você tem. Se você é o lado oposto do que a gente está conversando aqui, mais você vai fazer e mais você vai ter daquilo. E se você faz mais do que a gente está conversando, mais você vai fazer, mais você vai ter. É simples assim. Esse é o ciclo da realidade financeira. Então, basicamente é isso, né? Primeiro é o que eu acredito como verdade. E tem gente que vai falar que é autoajuda barata, que é coach e tal, não sei o quê. Eu falo para as pessoas assim, você está certo. Porque é a verdade dela. E está tudo bem.
Agora, eu já pensei dessa maneira. Pensa, eu sou engenheiro, cara cético, planilha, tal, me prova, me mostra. Então, assim, quando eu comecei a leia um livro de biografia de pessoas de sucesso. Todo mundo tem uma coisa que fala a mesma coisa. Estuda e acredita que você vai ser aquilo que você quer. Porra, se todo mundo que se dá bem é isso, eu não sou burro. Eu falei, porra, eu vou fazer isso também. Por mais que eu tô meio assim. Então eu falo, vocês podem ser desconfiados, mas não sejam burros. Sabe? Se várias pessoas já chegaram lá e falam aquilo, porra, vai lá e faz, cara. É só isso. Então, o ciclo da realidade financeira é essa. Não, muito bom. E principalmente para as pessoas céticas, né? Essa que vos fala também eu gosto de pensar da seguinte forma. Se do jeito que eu estou fazendo não está trazendo resultado, por que eu vou continuar fazendo? Porque a gente tem dificuldade de pensar, né, na mudança, num jeito diferente. Então, é um convite, né? Se você, só com a planilha, você vê que a gente está terminando o segundo episódio, estamos aqui e a gente não falou ainda, né, dentro dos pilares, de planilha, de números. A gente está trabalhando o quê? Mentalidade, que é a base. É onde a gente vai construir o nosso prédio. É o nosso alicerce. Se você, só com a planilha, só com os números, não está tendo resultado, não está tendo produtividade financeira, qualidade de vida, você vai continuar fazendo da mesma forma? Então, como você disse, né? A gente não é burro. Então, se abra, né? Se permita o novo, se inspire em pessoas que estão tendo resultado com isso. Então, acho que esse é o objetivo, né, desse capítulo. Eu ia falar do módulo, a gente está com os nossos cursos na cabeça. Desse capítulo, que é justamente você quebrar o padrão que não está funcionando, o padrão que está funcionando dentro de uma realidade que você está construindo, né? Você está fazendo dar errado. Então, quebrar o padrão é o que a gente chama aqui, né, de a base para tudo o que a gente vai empilhar daqui para frente. Então, é com isso, né, com essa quebra de padrão, que a gente encerra aqui o nosso segundo episódio do nosso Clube do Livro, do Produtividade Financeira. E no episódio 3, o que a gente vai ver aqui? A gente vai, de fato, construir o nosso prédio. A gente construiu aqui, a gente identificou o problema, a gente construiu a base, o alicerce, e agora a gente vai construir a nossa independência financeira. A gente vai ver as ferramentas para construir a nossa independência financeira. Então, não perde o nosso próximo episódio, nosso terceiro episódio aí do nosso Clube do Livro. A gente se vê na próxima semana e bora evoluir! Bora, um abraço, até a próxima. Valeu, pessoal, obrigado.